Meus irmãos, nós vamos compartilhar que Jesus, enquanto esteve nesta terra, ele deixou duas ordenanças que nós batistas cremos e assim pregamos. Nós chamamos de batismo e ceia do Senhor. São as duas ordenanças que Jesus deixou. Ele disse assim, quando você, igreja, você, servo, você precisará passar pelas águas batismais, e quando somos batizados, nós estamos lembrando que Jesus morreu por nós. Quando nós descemos as águas do batismo, nós estamos dizendo assim, agora, quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu agora morri para o mundo e estou vivendo para Cristo. Você pode dizer amém? Foi isso exatamente que esses irmãos fizeram, e todos nós, membros da igreja, fizemos um dia, quando fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós nos lembramos e fazemos lembrar ao mundo que Jesus morreu e ressurgiu ao terceiro dia. Quando nós também celebramos a ceia do Senhor, e nós batistas brasileiros, nós temos o costume de realizar de mês a mês. Há algumas igrejas que fazem de 3 em 3 meses, o tempo não é importante, né, para alguns, mas nós batistas celebramos a ceia do Senhor todo mês, porque nós queremos trazer a nossa memória, nós lembramos, é um memorial. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai dizer, fazer isso em memória de mim. Jesus falava e Paulo reafirma à igreja de Corinto que devemos fazer isso, lembrando da morte de Jesus por nós. E é interessante, eu quero ler com os irmãos o texto de João capítulo 6, no versículo 53 até o versículo 58. Vai ser projetado ali na versão NVI, que é a minha. Vamos ler juntos lá em uma só voz, bem forte. No 3, 1, 2, 3, Jesus disse, em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do meu Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Você crê nessa palavra? Diz amém. Amém. Meus irmãos, é claro que aqui a palavra do Senhor, o nosso Cristo, ele não estava dizendo para a gente pegar a carne lá e comer, não é? Não é isso. Isso é no sentido figurativo. Isso é no âmbito espiritual, quando nós entendemos que Jesus se deu por nós, quando Ele morreu em nosso lugar, Ele entregou o seu corpo por nós, e Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e o escritor aos Hebreus já vai dizer para nós que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Você crê, amém? É assim diz a Bíblia. Então Jesus precisava morrer. No Antigo Testamento nós vemos lá a visão dos sacrifícios, e a Bíblia depois, quando chegamos então no Novo Testamento, ela vai nos orientar que, assim como havia os sacrifícios, Jesus Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados. Jesus então é o Cordeiro de Deus que perdoa os nossos pecados. Então ele morre, ele ressurge ao terceiro dia para dar vida a todo aquele que crê. Se você crê, diz amém. Amém? E aí eu queria compartilhar com vocês 3 coisas apenas sobre este memorial que nós falamos sobre a ceia do Senhor e também sobre a questão dos batismos, né? Quando descemos as águas batismais. A primeira coisa que podemos aprender nesse texto, meus irmãos, e trazer à nossa memória sobre a ceia do Senhor e o batismo, é que eles são um memorial para lembrar que Cristo perdoa pecados. Quem crê nisso? Amém? Todos pecaram
e separados estão da glória de Deus. Então entra Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Então quando nós nos lembramos nesse memorial da celebração da ceia do Senhor, quando nós também trazemos a memória e celebramos, a igreja celebra o batismo e a ceia, nós estamos também trazendo ao mundo, às pessoas, a todos que passarem por nossa vida ao longo da nossa história, a ideia e a convicção, não só no campo filosófico de ideia, mas também a convicção de que o nosso Cristo, aquele que morreu lá na cruz do Calvário, ele morreu por causa dos meus pecados, por causa dos nossos pecados, por causa do pecado de toda a humanidade. O teólogo Langston, um dos teólogos mais antigos na área de teologia, ele dizia que pecado é errar o alvo. Eu digo, irmãos, que pecado é tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Nós entendemos que é quase que impossível nós passarmos um dia sem pecar. Nós pecamos. Nós somos falhos. Nós pecamos às vezes quando pensamos, quando falamos, nas nossas atitudes. Às vezes fazemos coisas voluntariamente ou involuntariamente, nós pecamos. Mas, meus irmãos, a graça de Jesus, quando olhamos para o memorial da ceia do Senhor, quando lembramos que fomos batizados por Cristo, nós também podemos trazer ao nosso coração, a nossa existência, que Cristo morreu por nós, o seu corpo, a sua carne, o seu sangue, como ele diz aqui no texto, né? Aquele que não come da minha carne, que não bebe do meu sangue, ele não é digno de ter a vida eterna. É preciso entender e reconhecer que Cristo entregou-se por nós, que ele um dia decidiu lá no céu, junto ao Pai, descer, tabernacular com os homens, para morrer no lugar dos homens. Você crê nisso, amém? Homem e mulher, tá? Homens, no sentido genérico aí, homens e mulheres. Cristo morreu por todos. Cristo morreu por nossos pecados, pelos pecados de toda a humanidade. Então, o memorial da ceia do Senhor, ele nos lembra que Cristo perdoa pecados. Cremos, amém? A segunda coisa que a gente pode trazer a nossa visão, ideia e lançar no nosso coração e ir para casa pensando sobre isso, é que este memorial também nos lembra vida eterna. E aí alguém dizia assim, como assim? Negócio de vida eterna, todo mundo morre? Claro, o nosso corpo volta à sepultura, diz a Bíblia, mas o espírito vai para Deus que o deu. E aí após a morte física, nós viveremos para sempre com o Senhor ou morreremos eternamente longe dele. Jesus Cristo, quando ele morre em nosso lugar, ele está falando de vida eterna. O verso 54 do capítulo 6 de João, ele diz assim, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Assim diz a Bíblia. Nós temos vida eterna em Jesus. Não é o nosso corpo. Nosso corpo voltará à sepultura. Nós somos pó, e ao pó retornaremos. Mas a diferença é que aqueles que confessarem Jesus Cristo como seu Salvador, aqueles que confessarem Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, têm a vida eterna. A Bíblia está dizendo para nós, o nosso Cristo afirma, que nós temos a vida eterna em Jesus. Quando baixarmos a sepultura, ou a sepultura, nós ressuscitaremos com Cristo naquele último dia, quando Cristo voltará para levar a sua igreja. Mas só irão entrar no céu, o lugar preparado por Jesus, aqueles que entregarem sua vida a Jesus. E é simples, nós não precisamos pagar nada, porque o preço de cruz já foi pago. Jesus pagou o preço da sua morte em nosso lugar. Quem deveria ir à cruz éramos nós, porque nós somos pecadores, lembra? Nós transgredimos a vontade de Deus, mas Cristo nos garante uma vida eterna, mas garante para aquele que entrega a sua vida a Ele. Esta é a segunda verdade, o memorial nos lembra a vida eterna. Mas também esse memorial que celebramos a ceia do Senhor, o batismo, é um memorial para lembrar a comunhão na igreja e a comunhão com Deus. Entenda uma coisa, quando Cristo morre e ressurge ao terceiro dia, Ele faz o elo de volta do homem, nós, pecadores, para Deus. Então Ele nos leva de volta ao Pai. Ele perdoa os nossos pecados. E Ele diz, agora você tem vida eterna, agora você pode ter comunhão, o acesso está livre.
A Bíblia diz que quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou. Agora há acesso ao trono da graça do Pai, hoje pela fé. Amém, meus irmãos? Hoje pela fé, nós salvos em Jesus Cristo, nós entendemos que o véu do templo se rasgou. E naquele contexto antigo, só para a gente entender um pouquinho, existia o local santo e existia o lugar santo dos santos. O local santo entrava algumas pessoas e o sacerdote, mas no local santo dos santos só entrava o sacerdote. E detalhe, entrava uma vez por ano para fazer expiação dos pecados. As pessoas levavam lá o cordeiro, o animal, e era sacrificado, era imolado, e aí Deus perdoava o pecado. Mas, meus irmãos, entenda uma coisa, até mesmo o sacerdote, se ele entrasse no lugar santo dos santos, e ele tivesse em pecado, ele morria. Porque em Deus não há possibilidade de permanência de pecado. Nós até entendemos que somos pecadores, mas Cristo é aquele que vai nos dando uma nova visão. A cada dia nós vamos melhorando. Nós até pecamos, mas o Espírito Santo, o Consolador, aquele que está conosco e que rege a igreja e rege o nosso coração, ele vai falando assim: você pecou, agora você precisa pedir perdão. E aí nós pedimos perdão. E Deus vai então conduzindo a nossa vida. E aí, meus irmãos, esse memorial ele lembra a comunhão com o Pai que foi resgatada pela morte de Jesus. Esse memorial nos lembra a comunhão na igreja. A igreja em comunhão, ela celebra a morte. Talvez para alguns é loucura, né? A palavra da cruz é loucura, mas para nós é o poder de Deus. É talvez para muitos um paradoxo da vida, porque como pode alguém morrer para outro viver? Mas é assim, Cristo morre para que tenhamos vida. Quem crê, amém? Então lembre-se disso nessa noite, vá para casa pensando sobre isso. A ceia do Senhor, o batismo, é um memorial para lembrarmos que Cristo perdoa pecados. Você pode dizer amém? Você deseja ser perdoado nessa noite? Diz amém. O memorial nos lembra a vida eterna. Viveremos para sempre com Deus, aqueles que entregarem sua vida a Jesus. Você crê? Amém? 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 Também o memorial que lembra a comunhão na igreja e comunhão com o Pai. Jesus nos leva de volta ao Pai. Eu queria perguntar a você que está aqui nessa noite: você já entregou sua vida a Jesus? Você já entendeu que você é pecador e pecadora? Eu também sou, tá? Nós somos, todos nós. Pastor não é melhor do que você em nada. Isso é chamado para um ministério específico, só isso. Mas somos iguais. Somos pecadores. Você que talvez esteja aqui nessa noite e está afastado de Deus, Jesus nos reconcilia com o Pai. Você que talvez está aqui e precisa tomar uma decisão por Jesus, eu queria orar pela sua vida. A igreja vai orar por você. E eu queria perguntar a você que está aqui nessa noite: você deseja, se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, entregar sua vida a Ele, entendendo que Jesus morreu para perdoar os seus pecados, que Ele pode te dar vida eterna quando você partir dessa terra, porque todos nós vamos morrer um dia, não é? Todos nós vamos, não é? E que você pode estar em plena comunhão com a igreja e com Deus, mas você precisa dar um primeiro passo. O primeiro passo é entregar a vida a Jesus. O primeiro passo é pedir perdão pelos pecados, é dizer assim: Deus, perdoa meus pecados. Eu sei que sou pecador. Faz essa oração aí. Eu sei que sou pecadora. Eu sei que sou pecador. Eu tenho falhado diante de Ti. Todos nós falhamos todos os dias. Mas eu quero nesta hora entregar minha vida a Jesus. Talvez você já pertenceu a uma igreja, mas está fora. Por qualquer coisa dessa vida. Talvez você tenha esfriado na fé. Mas o Senhor nessa noite, através deste culto, Ele quer trazer a sua memória, quer trazer a você a lembrança do que significa o simbolismo da celebração da ceia do Senhor e do batismo, para você voltar para a casa do Pai. E aí eu quero perguntar a você: há alguém nessa noite que deseja entregar sua vida a Jesus nessa noite? Dizer assim: eu quero entregar minha vida a Cristo. Levante sua mão assim, sinaliza: eu quero orar por você. Tem alguém que deseja fazer isso agora? Deus te abençoe. Deus abençoe a senhora. Há mais alguém? Pode baixar sua mão. Há mais alguém? Deus te abençoe, jovem. Deus abençoe. Há mais alguém que deseja fazer isso agora? Levante sua mão assim bem alto para poder ouvir, tá? Tem mais alguém lá atrás? Deus te abençoe, meu jovem. Deus abençoe. Há mais alguém que deseja entregar sua vida a Cristo hoje? É muito importante isso. Sabe por quê? Você vai decidir onde você vai viver a eternidade.
ou com Deus ou longe de Deus. Não é pressão psicológica, é Bíblia, é palavra, é real. Há mais alguém que deseja entregar sua vida a Cristo? Se você ainda não fez isso, dizendo assim: eu quero entregar minha vida a Jesus agora, porque eu sei que Ele pode transformar a minha vida. Há mais alguém? Eu queria pedir a vocês para vir aqui na frente. Vem cá, a senhora também. Vem cá, senhora, para a gente orar por vocês. Alguns irmãos da igreja com eles aqui. Vem cá, meu jovem, pode vir vocês. Vem cá, a gente vai estar orando por vocês. Há mais alguém agora que deseja entregar sua vida a Cristo? Talvez você está afastado e deseja voltar agora para os braços do Pai. Tem mais alguém nessa noite? Levanta a sua mão agora. Você que talvez está afastado da igreja e você deseja entregar sua vida a Cristo de tal forma que você não fique fora mais. Talvez você esteja vivendo fora da igreja. Não é que a igreja salva, a igreja não salva ninguém. Mas talvez você viveu longe, mas a igreja é comunhão. Ela nos leva à comunhão com o Pai através de Cristo. Há mais alguém? Vem aqui, Deus abençoe essa jovem. Você está do lado de alguém? Traz aqui. Deus te abençoe, meu jovem. Deus abençoe você. Está aqui. Há mais alguém que deseja tomar essa decisão por Jesus? Esta é a maior decisão que podemos tomar na nossa vida. Em 1976, 77, eu tomei uma decisão ao lado de Cristo. Eu tinha 9 anos de idade. No ano seguinte, pastor Rafael, lembrando aqui de manhã, o Senhor me chamou para o ministério pastoral. Eu tinha 10 anos de idade. É assim que Deus faz. Deus transforma a nossa vida para usar a nossa vida. E talvez você está aqui e você precisa, entenda uma coisa, você precisa conhecer Jesus de perto. Talvez você tenha caminhado por aí, caminhado em tanto canto, tanto lugar, mas você quer Jesus agora. Há mais alguém? Levanta a sua mão assim, quero orar por você. Há mais alguém? Eu não vou ficar aqui a noite toda não, nem você, pode ficar tranquilo. Mas talvez você ainda precisa. Nós vamos orar por essas vidas que estão aqui à frente. 1, 2, 3, 4 vidas entregando a vida a Jesus, se reconciliando com o Senhor. Depois eu queria pedir aos irmãos que tomassem o nome deles, para a gente orar por eles, de repente fazer uma visita, né, irmã? Há mais alguém nessa hora? Vamos ficar de pé agora, irmãos? Eu queria pedir você, irmão e irmã, membro desta igreja, membro de outra igreja, salvo por Jesus, estenda a sua mão para esse lugar, para que Deus abençoe essas vidas. Peça a Deus agora por suas famílias, para que elas sejam consagradas ao Senhor, que através dessas vidas, outros sejam salvos, outros reconheçam a Jesus como Senhor. Estenda a sua mão agora, ore por elas, não se desconcentre agora, ore por elas agora, em nome de Jesus. Vamos clamar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar, nesta hora nós queremos entregar essas vidas em Tuas mãos, vidas preciosas, vidas amadas do Senhor, vidas as quais o Senhor morreu por elas. Nós pedimos, Pai, que nesse momento o Senhor escreva seus nomes no livro da vida, que elas sejam poderosamente abençoadas pelo Senhor e que jamais eles abandonem o Teu caminho, que eles permaneçam na Tua casa para que possam crescer na fé. Deus, que agora o Senhor traga à memória o simbolismo da morte de Jesus, o que verdadeiramente significa o simbolismo da ceia, do batismo, para que, ó Deus, eles sejam cada dia mais abençoados, que o Senhor os encha nesta hora com poder e graça, que eles jamais abandonem o Teu caminho. Abençoe seus lares, abençoe suas famílias, para que elas também sejam nesta hora alcançadas pelo testemunho que eles vão levar para seus lares. Ó Deus, que esse dia seja um marco na vida desses irmãos e que eles não venham mais abandonar o Teu caminho. Nós os entregamos em Tuas mãos e oramos, consagrando-os nesta hora em nome de Jesus. Amém e amém.